Graça e paz, amados, família linda, pescadores de almas. Bom, queridos, vamos então falar sobre a pergunta relâmpago, né? Tema sugerido pela nossa irmã Juliette. E o tema foi o seguinte: qual a necessidade da igreja ir às ruas e praças pregar o evangelho, se já existe a igreja para isso? Parece uma pergunta simples, mas nós estamos vendo aí, tá? Aliás, parabéns por todos vocês que deram as suas opiniões, tá? É uma pergunta muito profunda, é uma pergunta muito séria, e nós temos que também entender que evangelismo é esse que é pregado nas ruas. Que as pessoas às vezes pensam que o evangelismo é apenas entregar um folheto, um papel, passa por aí, passa. Mas se você entregar, é a mesma coisa que o rapaz de uma ótica faz na calçada, tá? Então é algo muito mais profundo, ou pelo menos deveria ser, tá? Por isso que eu louvo quando você faz um bom evangelismo, né? Tem muitas praças da Bíblia aí, né, nas ruas. Então ali é um momento de você dar uma palavra não muito prolongada, e aí sim, as pessoas em volta, vendo que as pessoas param, se a pessoa para ouvir uma palavra, ela já está falando assim: eu necessito ouvir algo da parte de Deus. Então é necessário aí nesse momento não apenas entregar um papel, mas falar do Jesus que você diz que serve, ok? Então nós temos que entender que evangelismo é necessário. Por quê? A igreja é importante, importantíssima. Infelizmente, a igreja tem deteriorado o verdadeiro ensino. Mas não vamos entrar nesse tópico agora. Eu quero apenas ficar focado no evangelismo das ruas, tá? E a igreja é a base, tá? Ou pelo menos deveria ser, né? Por quê? Porque a igreja é que vai preparar. A igreja é que vai dar forças através dos diáconos, através, né, das pessoas que estão ali para o conhecimento da palavra. Porque a igreja em si é só parede, mas nós somos o templo do Espírito Santo. Então nós temos que entender que quem é templo do Espírito Santo tem que estar preparado para o ID, tem que estar preparado para levar a mensagem. Olha, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo diz algo muito interessante. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha só, nós somos santuários. Então a preparação veio da igreja. A preparação, as sinagogas naquele tempo também estava ali, preparando. Só que ali elas não estavam preparando apenas um id para ganhar pessoas, almas. Elas estavam ali fazendo apenas algo frio, dentro de uma religiosidade. Então vamos continuar mais um pouquinho. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Ou seja, fariseus vivem em templos, pregando religiosidade. Mas quem é transformado, vive livre para pregar a salvação, tá? E outra coisa, não adianta você também sair para apenas dar um papel se você não está cheio, se você não conhece o conhecimento, e aí sim a igreja entra em ação. Então tem dois pontos básicos da igreja. Primeiro, quem nos visita aos domingos, ele tem que ter uma palavra que vai confrontar o pecado, ele levanta a mão, ele aceita o Senhor Jesus. Por quê? Porque quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo é o Espírito Santo de Deus. E aí aquela alma tem que ser trabalhada na sinagoga, ou seja, na igreja, tá? Colocando para elas ensinos que vão alimentá-la espiritualmente, colocando para ela uma fé renovada. E aí sim, aí vamos passar por batismo, né? Estudo, escola bíblica dominical, né? Aula de pré-batismo, ensinar a ela todo o beabá. Então a igreja passa por esse mérito, mas aqueles que estão ali há 3, 4, 5 anos na igreja e acham que é só ali, é o momento de rodar, é o momento de gritar, é o momento de louvar, não, ali tem um culto, existe uma liturgia, mas fora tem almas que têm tanta vergonha, eu não mereço nem entrar nessa igreja, e passa ali envergonhado, e aí é que entra a igreja em si, os templos do Espírito Santo, as pessoas que estão ali saindo e fazendo toda a diferença. Repito, não apenas para entregar um papel, mas para falar qual Deus que você serve. Então, por isso que eu digo, nós não podemos nos transformar em fariseus. Porque, por exemplo, tem pessoas que falam assim para você, né? Ainda mais para a juventude. Poxa, tem culto na sua igreja. E como é que é lá? Que eles pregam lá? Como é que é esse Jesus? Se a pessoa não sabe, né? Porque tem pessoa, eu convido a pessoa todo dia, a pessoa não vem, tá? Mas você tem falado de Jesus? Hã? Que Jesus? Então nem a pessoa sabe. Ela sabe que quer levar a outra, né? Ó, pastor, trouxe 3 pessoas hoje. Parabéns. Mas não é por aí. Não é apenas empurrar uma pessoa para dentro da igreja, mas ela sentir em você, ainda que você esteja fora do templo, que você é templo do Espírito Santo. Quando eu digo fora do templo, é das paredes. Está dando para entender até aí? Vamos andar mais um pouquinho? Olha só, João capítulo 3, versículo 1. Havia um fariseu chamado Nicodemos,
uma autoridade entre os judeus. Este homem vivia na sinagoga, este homem tinha um conhecimento da lei, mas não tinha um conhecimento do espiritual, não tinha uma prática de vida espiritual. Então olha o que diz ali, ó. E ele veio a Jesus à noite, eu vou falar apenas alguns versículos para a gente não estender muito, tá bom? Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Ou seja, ele tinha entendimento que até os sinais que Jesus fazia vinham da parte de Deus, mas não acontecia com ele esses sinais, não acontecia com ele essa fé, mas começou a despertar nele uma sede. Então o que eu repito? A igreja, ela tem que transferir essa sede, ela tem que passar essa sede, tá bom? E infelizmente alguns púlpitos da igreja só fica falando de escândalos, ao invés de falar que Jesus cura, salva, liberta e transforma. Vamos andar mais um pouquinho. Em resposta, eu já estou pulando alguns versículos, tá? Em resposta, Jesus declarou: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ou seja, atenção, líderes, vamos sair da religiosidade. Vamos sair apenas de dar chicotadas e cajadadas. Vamos passar para um ensino para que a pessoa voluntariamente, ela fala, eu quero ele, ela fale assim, ó, eu quero esse Jesus, eu quero ter uma transformação, eu quero ser cada vez mais santo. Não é exigindo, não é puxando pela camisa. O Espírito Santo faz a obra, claro, se a pessoa do outro lado entender que há uma necessidade de uma mudança de vida. Então respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? E disse Jesus: você é mestre, você conhece a lei, você é mestre da lei em Israel e não entende essas coisas? E aí é que está o foco. Não basta você sair com a camiseta, eu sou da igreja tal, eu sou da igreja Y, eu sou da igreja não sei o quê. Não, isso é religiosidade. Não, eu sou mestre da lei. Não, eu sou doutorado. Não, eu sou formado. Não, eu sei hebraico de coisas. Eu sei todos os salmos. Isso é farisaísmo. Você tem que ter prática de vida cristã. E isso que Jesus falou para ele: você é mestre da lei e não entende essas coisas? Sabe por que você não entende, Nicodemos? Porque você vive dentro do templo de paredes. Mas quando você viver na presença e sentir verdadeiramente a presença, a minha presença em você, você vai fazer a diferença no mundo, saindo do templo, preparado, porque nós temos que ter conhecimento, tá bom? Você não pode falar aquilo que você não sabe, não conhece e não tem sede. Mas quando você conhece, tem sede e busca, aí sim você está preparado para fazer a diferença nas ruas. Vivemos momentos tristes aí de guerras, né? Israel, Irã, não é nem um tema, eu estou abrindo aqui, aspas aqui, né? Mas se eles estão apenas lá dentro e não estão preparados para uma prática, o que adianta eles aprenderem lá dentro? Olha, o aviãozinho sobe assim, o caça faz isso, esse míssil faz isso. Muito bem, vocês tiraram nota 10 nessa prova escrita. E se não tiver prática, como é que vai ser? Está começando a pegar a visão? Então temos sim que passar pela igreja, estar na igreja, sermos ensinados. Volto a dizer, o ensino tem faltado, é muita fofoca nos púlpitos dos escândalos, mas pouco se fala de Jesus. Então tem que ser falado. Para quê? Para que todos os soldados de Cristo, quando saiam às ruas, saiam preparados, não apenas cumprir. Não, o pastor me viu, eu estou aqui, peguei muito panfleto, distribuí todos eles, tá? E você falou de Jesus? Hein? Quem é Jesus? Então não adianta nada. Vamos andar mais um pouquinho. Marcos 16:14 diz: mais tarde Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam, tá? Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes: vão por todo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Olha só. Ou seja, Jesus falou assim: está na hora de vocês saírem do que vocês sabem e passar o que vocês sabem. Sair das paredes e passar o Deus que vocês dizem que serve. Atenção, deixa eu abrir aspas aqui. O passar Jesus, volto a dizer, não está apenas vinculado a um panfleto, mas está vinculado em uma transformação de vida, em um falar reto, um falar diferenciado. Não é você ser bobo para o mundo, é você ser sábio para Cristo. E quando você é sábio para Cristo, você sempre tem uma palavra rema para falar para aquela pessoa que tem fome e sede. Você chega para uma pessoa, um homossexual que está caído na rua, chutado, desprezado, bateram nele ali, mas você, cheio de sabedoria, chega, dá uma água e fala para ele de Jesus. Fala para ele que tem solução na vida dele, sim. E ele ali, ele se ergue. Ele ali toma uma
posição. Note, ele não estava dentro de uma igreja, mas você é o templo. E se você é o templo, aonde andar seus pés, como diz a própria palavra, você tem que ser luz, você tem que fazer todo o diferencial, ok? Vamos andar comigo mais um pouquinho. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Antes santifiquem Cristo como Senhor no coração. Atenção, hein? Santificar no coração. Ou seja, isso aí é o quê? Preparação. Deixa eu abrir aspas aqui. A gente está falando aqui de evangelismo na rua, tá? Evangelismo sério, evangelismo com cautela, evangelismo onde todo mundo está preparado para uma palavra até numa praça e os diáconos, os irmãos ali, indo na pessoa certa, o Espírito Santo toca e você faz a diferença. Mas existem momentos que não vale a pena você entrar. Foi até bom começar isso aqui. E eu já disse isso, já repeti várias vezes, vou tornar a repetir. Eu estava na área de segurança, né, onde eu trabalhava aqui, tá, na supervisão de segurança, e subiu várias pessoas, se eu não me engano, foi da Universal, tá? Cheia de simples papelzinhos, tá? Para entregar nas mesas, e eu chamei o líder, falei, quem é o líder de vocês? Eu não era evangélico. Mas olha só a sabedoria que Deus me deu naquela época, sem saber nem onde ficava Gênesis nem Apocalipse. Eu chamei o líder e falei, olha só, aqui é um prédio, tá? Aqui nessa parte aqui, é a parte aqui dos comes e bebes, é assim que eu falei para ele. Olha aquela mesa ali, você consegue contar quantas cervejas tem ali? Pois é, aí você manda uma menina dessa entregar um folheto ali, você manda um garoto desse entregar um folheto ali, esse camarada vai se levantar ali, que ele está alcoolizado, vai agredir, vai ter problema para mim e para a rapaziada, como é que vai ficar? Aí o líder aí falou assim, não, realmente, falei, então quebra o galho, venha um outro dia, venha pelo menos um dia de semana, pode entrar, entregar o panfleto de vocês. Mas esse momento, e eu, se eu não me engano, era 10 e pouco, quase 11 horas, que a igreja da Universal tinha acabado o culto lá e mandou eles todos entrar. Eu falei, então não é dessa forma. Aí um colega de vocês é agredido com a garrafada, vai dar problema pra gente aqui. E eles entenderam. Então, evangelismo de rua, tá? Evangelismo para qualquer pessoa. Sublinha aí, não é empurrar Jesus goela abaixo, é falar do Deus que você serve e deixa que o Espírito Santo faz a diferença para aqueles que querem ter uma vida transformada. Os que batem o pezinho e falam assim, eu não quero, tá bom como está? Deixa ele para lá, deixa ele para lá. Faça a sua parte, não imponha, eu repito, não coloque Jesus goela abaixo. Fale de Jesus, divulgue a mensagem, mas sem exigir, tá? Porque Jesus, até Jesus não pegou o jovem rico arrastado, não levou ninguém arrastado. E quando ele começou, os 70 que não queriam estar preparados com ele foram embora. E ele olhou para os 12 e falou, vocês querem ir também? Então o evangelho não é prender, é sentir, é querer e é ter transformação de vida através do Espírito Santo de Deus. Então vamos lá, vamos voltar agora para cá. Antes santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre, atenção, sempre, sublinhei, sempre, preparados para responder a qualquer um que lhe perguntar a razão da esperança que há em vocês. 1 Pedro 3,15. Nós temos que estar preparados para responder qual é a razão, né, que há em nós, o porquê da nossa fé. O porquê, desculpa, estou meio rouco aqui. O porquê da nossa fé, o porquê de estarmos aí na rua, naquela hora, falando de Jesus. Então nós vamos ser indagados e nós temos que estar prontos para responder qual a razão da esperança que há em nós. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias, que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Então, preste atenção, nós temos que estar preparados, porque vai existir um momento, tá? Aliás, sempre existe isso, que as pessoas que não têm Jesus, elas estão acostumadas com o que o mundo tem a dar. Perdão mais uma vez, tá? Então elas estão acostumadas com aquilo que o mundo tem a dar, tá? É o bate-pronto, eu quero solução para ontem, né? E aí, infelizmente, tem algumas sinagogas, né? Não vou chamar, né, de igreja de Cristo, né? Mas alguns fariseus que dizem, não, aqui você consegue, é só trazer tanto, mas aí é outro estudo. Isso aí é totalmente distorcido. Então, voltando para aqui para o texto, tá? Nós temos que estar preparados, porque uma hora as pessoas vão falar assim para você, tá, fala um pouco da razão, me explica essa razão da sua fé. Se você não sabe, você vai falar o quê? Você está com o diabo, se você morrer, você vai para o inferno? Será que é isso que a pessoa quer ouvir?
Você é homossexual, se você morrer, você vai para o inferno. É só isso. É isso que você tem que passar? Não, você tem que ter sabedoria de levar a pessoa à consciência. E é por isso que o evangelismo de rua é tão importante, que é muito fácil até uma pessoa toda quebrada bater no portão da igreja e entrar. Mas as que estão lá fora, quando você vai até ela cheio da presença, você está indo para cumprir a missão. E quando você chega perto delas, quando elas pensam que você vai falar algo que vai envergonhá-las, você vai fazer ela ver que ela é importante. Ela vai chorar, ela vai dizer que um dia foi magoada, traída, estuprada, enfim, várias situações diferenciadas que levam as pessoas a estarem passando por isso. Só para você ter uma ideia, teve um traficante aqui no Rio, conhecido como Caioba, tá? Ele migrou para o Comando Vermelho. Se você ver a história desse garoto, tá? Ele morreu com 20 e poucos anos. Ele pequeno, tá? Pequeno, viu a mãe ser espancada, saiu fora da favela, ninguém dava bola para ela, para ele, para a família. Passou uma vida totalmente, criou uma revolta dentro dele, que ele falou: o que fizeram com a minha mãe, agora eu vou fazer até de graça. Eu vou entrar para qualquer comando. E entrou para o Comando Vermelho. Claro, ele já faleceu, né? Procurou essa vida. Mas aí eu pergunto, se os irmãos em Cristo estivessem num momento ali, sentissem no coração, de alguma forma chegasse a ele, né? Chegasse a ele, será que não poderia ter evitado uma tragédia na vida desse rapaz? Enfim, as pessoas querem viver muito bate-pronto do que tem esta vida a oferecer. E é por isso que o evangelismo tem que existir, o evangelismo sério, para falar para essas pessoas que além desta vida passageira e inútil, inútil que eu digo que é o seguinte, aqui não você ninguém vai ver na eternidade. Por mais que você tenha louros e famas aqui, milhões aqui, fica tudo quando você morre. Aí eu pergunto, você vai para onde? Você vai aproveitar o quê com os milhões que você tem na conta? Então, o mundo aqui ainda continua iludindo os bobos, mas aqueles que têm a presença do Espírito lutam para estar eternamente com Ele. E é por isso que essa palavra aqui, nós temos que estar prontos para responder, tá? A cada um como convém. Nós vamos entender aqui também que houve até um momento em que a igreja foi pregar por livre e espontânea pressão. Realmente, né? Olha só, vocês vão entender porque que eu falei por livre e espontânea pressão, quando a igreja começa a pregar, né? Houve aquele momento em Pentecostes, né? E aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 1, diz assim: e Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão, olha só, ele consentiu ali na morte de Estevão, era o Saulo, né? Paulo era o Saulo naquela época. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja, olha só, a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Atenção, sublinha aí. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Atenção, hein? Então, houve uma dispersão? Houve. Forçada, sim. Mas os que saíam dispersos, para muitos eles estavam fugindo. Claro, eles não queriam morrer, mas eles aproveitavam por onde eles passavam, como diz a palavra aqui, e anunciavam a Cristo. Eles pregavam a palavra por onde quer que fossem. Deixa eu abrir aspas aqui. Quando a igreja se reúne com os irmãos amados, vamos para a praça? Opa, eu até estou lá, estou junto, vamos embora. É ótimo, é muito bacana com tudo isso que eu estou falando para vocês. Mas ainda que a igreja não esteja com você, quando você está na rua, a sua obrigação é cumprir o ID, é pregar a palavra, é resgatar vidas. Seja numa padaria, a pessoa fala uma coisa, que a minha vida é isso mesmo. Se você tiver a oportunidade, não, você é a bênção de Deus. Jesus te ama. Deus tem muito na sua vida para fazer, muita diferença. Você vai despertar de repente numa simples palavra, entendeu? Então é por isso que eu estou falando. Nós temos que sair da caixa e realmente viver livremente, pregando ao Deus que nós dizemos, que mudou que nós dizemos, né? Que mudou a nossa vida e que possa mudar a vida das pessoas. E aí quando a gente dá sequência nesse texto, ó, Paulo perseguia os que foram dispersos, pregava a palavra por onde quer que fossem. E agora fala aqui de Filipe. Olha só, Filipe foi para onde? Não foi para a igreja. Ele foi para uma cidade. Sabe qual a cidade que Filipe foi? Samaria. Samaria. Ele foi para Samaria, né? Os samaritanos. E olha o que diz ali, ó. Olha só. Filipe foi para uma cidade de Samaria e ali anunciava a Cristo.
fazia o evangelismo na cidade. E quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos foram curados. Assim houve grande alegria e conversão naquela, sublinha aí, cidade. Você está entendendo o que é a potência de homens e mulheres sérios e jovens sérios levando o evangelho? Deixa eu falar para você, no seu trabalho você fala de Jesus? No seu trabalho você divulga Jesus? Hã? Não é você parar, né, o meu gerente? Atenção, vocês parem toda a loja aqui, que agora eu vou botar uma banca aqui, uma Bíblia. Não é isso. Eu estou falando aproveitando oportunidades. Lembra? 1 Pedro 3,15, para falar da sua fé com carinho, sem forçar. E aqueles que têm fome e sede vão voltar a ter mais fome e sede para querer saber, para querer ter mais conhecimento. Então, veja só, foram dispersos pregando a palavra. Filipe foi para uma cidade, não foi igreja, ele foi para uma cidade. E ali, os samaritanos começaram a serem convertidos. Por quê? Além de Filipe falar, atenção, sublinha aí, além de Filipe falar, ele fazia toda a diferença. Porque quem fala de Jesus, atenção, quem fala de Jesus, se for falar por acaso, é melhor ficar calado. Mas se tem uma diferença na sua prática de vida, então fale, tá bom? Então vamos andar mais um pouquinho? Mateus capítulo 22, versículo 29 diz, Jesus respondeu, vocês estão errados pelo fato de não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então a gente volta lá para a igreja é a base. A igreja é a base. Vamos ensinar, vamos dar escolinha para as crianças, para elas entenderem que esse negócio de coelhinho da Páscoa é furada, para entender que Papai Noel é furada. Agora vamos falar com carinho, vamos falar com conhecimento e de uma forma simples, porque até hoje tem grandões que são crianças, tem grandões na igreja, colocando Papai Noel, se dizendo cristão. Então é muito triste ver tudo isso. Não tiveram base, não tiveram maturidade e muito menos conhecimento. É melhor dar uma briga, né, um com o outro, do que levar para a palavra, sentar e falar, vamos lá, me prove na Bíblia onde eu estou errado. E se você provar, não é vergonha nenhuma. Olha, tudo bem, gente, eu errei e tal. Tranquilo, tranquilo. Agora falar é porque eu acho que é assim, pronto, isso não existe, tá bom? Então Jesus fala aqui, erramos muitas das vezes por não conhecer as Escrituras. Conhecemos TikTok, conhecemos YouTube, conhecemos muitos pastores coaches por aí, mas não conhecemos a palavra. E isso tem faltado. Tirar um momento para ler a palavra, porque aonde você for, você é um evangelista. Filipe foi para Samaria, aleluias, um evangelista. E uma cidade, vendo ele não só falar, mas praticar aquilo que ele dizia. Tem gente que está cheia de sabedoria, mas falta prática. Tem gente que diz que serve a Jesus, mas não tem diferença nas suas atitudes. Então isso também faz todo um peso, é todo um compêndio para que quem chegue a você realmente tenha a fome e sede do Deus que você serve. Nós vamos falar aqui, inclusive, que quando Filipe foi e continuou ganhando mais pessoas, tinha uma pessoa que foi na frente de Filipe, sabia disso? Que foi a mulher samaritana. Olha o que diz aqui em João capítulo 4, versículo 25. A mulher disse, eu sei que o Messias vem e que é chamado Cristo. Ela estava começando com Cristo no poço ali, né? Quem conhece um pouquinho a Bíblia sabe da história. Quando ele vier, ele nos explicará tudo. Quando ele vier, sublinha aí, ele nos explicará tudo. Só que ela esquece que também Jesus, que estava ali conversando com ele tinha seus discípulos. Qual é a função dos discípulos? Explicar tudo. Qual é a função do homem e da mulher que se diz assim, eu sou cristão, eu sou cristã? É explicar tudo, ter um conhecimento. Então vamos continuar. E aí olha que Jesus falou assim, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Então, deixando o seu cântaro, olha só, deixando o seu cântaro, a mulher voltou aonde? À igreja? Não, à cidade. E disse ao povo, venham ouvir um homem que me disse tudo que eu tenho feito. Ele é o Cristo. Aí, olha só, a minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Então, presta atenção, aqui eu pulei alguns versículos para a gente não demorar. Mas resumindo aqui, fazer um spoiler, né? Essa mulher teve um encontro, essa mulher foi, vejam só, Jesus tinha sido uma vez expulso de Samaria, lembra? Ele, Tiago e João, tinha sido expulso. Tiago e João falou, olha, o senhor quer que a gente ore e que desça fogo do céu e destrua essa cidade? Falei, calma, não, que é isso? Vocês são filhos do trovão? Calma, calma.
E ao mesmo tempo ele sabia que lá na frente, ao encontrar com essa mulher, ela ia começar a fazer a diferença. E depois da morte de Jesus, Filipe já ia lá, ia também fazer toda a diferença, tá? Porque quando Filipe foi, já tinha passado Jesus com a mulher, já tinha sido morto, já tinha sido ressurreto, mas Filipe continuou a obra, voltou lá e ganhou umas pessoas. Note aí, na cidade. Pergunta agora para vocês que estão me ouvindo: quem são vocês no seu bairro? Vocês estão sendo alvos de escândalo ou de atrair pessoas para que tenham mudança de vida? Quem é você na sua casa? É o cristão que quando a pessoa passa na rua tem xingamentos, briga, copo voando? Ou é aqueles que escutam louvor? A pessoa passa na sua rua, meu Deus, eu sempre gosto de parar aqui nessa casa, eu nem quero bater nesse portão não, porque eu tenho vergonha. Mas olha que louvor lindo, me dá uma paz, olha que louvor lindo. Será que a sua casa atrai ou afasta? Então, queridos, enquanto a gente não entender que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, nós vamos brigar com o nosso eu. A gente tem que entender que é o Espírito Santo que entra. Nós temos que fazer a vontade. É difícil? É. Mas ele lhe dá força e ele lhe dá sabedoria. Vamos andar mais um pouquinho. Então a mulher samaritana, na verdade, ela deixou de ser simplesmente uma mulher samaritana. Sabe o que ela se transformou? Numa missionária. Ela foi uma missionária naquela cidade. Uma missionária, tá? Chamada por Jesus para fazer a diferença em Samaria, tá? Então vamos lá, vamos andar mais um pouquinho. Mateus 24, capítulo 24, versículo 10. Naquele tempo, muitos me abandonarão, trairão e odiarão uns aos outros. Numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Ainda bem que não é de todos, tá? É de muitos. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Não tem melhor versículo para nós fecharmos aí esse tema. Por que temos que divulgar nas praças e não só nas igrejas? Como eu falei, porque é nas ruas, é nos guetos que tem pessoas que nem se acham puras de entrar numa igreja. Né? Nem se acham puras. O que eu vou fazer naquela igreja? O que eu vou entrar lá? Meu Deus, eu sou aqui, ó, eu fiz isso, eu fiz tudo de errado, eu não mereço. Então é por isso que a igreja sai. Não é para fazer um oba-oba, é para chegar e confrontar aquela pessoa de uma palavra rema, e aquela pessoa, ela é desmontada. Satanás sai fora e entra Jesus ali, convencendo ela do pecado, da justiça e do juízo. Então é por isso que ele diz aqui, ó, aqueles que perseverar até o fim será salvo. Ó, tá tudo errado? Tem muitos pregando falsa doutrina? Continue fazendo a diferença. Tá tudo errado? Tem escândalos no YouTube, pastores fazendo tudo que não presta, se dizendo pastores, né? Se dizendo pastores. E pastoras aí fazendo tudo errado. Continue servindo a Jesus, continue fazendo a diferença e pregue a palavra a tempo e fora de tempo, é o que diz as Escrituras. Pregue a tempo e fora de tempo. Agora, como eu sempre digo, com sabedoria, esperando o momento certo, não empurrando Jesus goela abaixo de ninguém. A pessoa tem que sentir fome e sede. Aquela mulher samaritana que passou quase uma vida sem conversar com um judeu, fica ali parada conversando com o judeu ali, com Jesus. E os discípulos, quando chegam, nem falam nada. O papo estava gostoso demais. Tá bom? E ela sai dali para ser missionária. Então eu quero fechar dizendo assim, ó, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Atenção, ele não fala em todas as igrejas. É em todo o mundo. Você faz parte do mundo? Eu estou no mundo, você também está. Ninguém aqui está de asa. Então, aonde você estiver, fechando a minha palavra, seja em casa, seja no seu serviço, seja no hospital. Olha, no hospital então, sabe, no presídio. Você não sabe o potencial que você pode ser quando fala, Senhor, usa-me, desperta em minha palavra, me traga professores, pessoas que vão realmente falar do Deus vivo, do Deus vivo. Eu não quero saber de escândalos, eu quero saber como eu posso transformar escândalo em bênção. Eu não quero saber se as pessoas estão com atitudes erradas, o que a prostituta faz. Eu quero saber o que eu posso falar para transformar a prostituta em bênção, em uma mulher de Deus. Peça a Jesus desta forma e com certeza ele vai fazer de mim e de você como fez com aquela mulher samaritana, sabe? Então nós temos que entender que essas pessoas que não têm conhecimento, eles continuam realmente ali, né, discutindo ou achando desnecessário. Primeiramente, eu queria também finalizar dando parabéns aqui à nossa irmã Juliette, que é um tema que aparentemente é simples, né? Ah, se tem as igrejas, que muitas pessoas pensam assim. E na rua para quê? Se eles quiserem, eles vêm à igreja. Então isso aí já é um desmerecimento, sem você conhecer o que está do outro lado. O camarada fala, poxa, eu sou um matador, sou um marginal, eu não sou digno de entrar nessa igreja. Eu não sou digno.
Lembra o bandido na cruz? Olha, eu não sou digno nem de entrar no seu reino. Lembra de mim, por favor, Senhor, lembra de mim. Então nós temos que lembrar daqueles. E que Deus te use poderosamente. Deixa eu orar por você rapidinho. Soberano Deus, eterno Pai, use cada pessoa, que tire de nós o nosso eu, os nossos achismos, o nosso eu sempre estou certo, e que coloque em nós a sua palavra está sempre certa, a sua palavra é a verdade. Escondi a sua palavra para não pecar contra ti. Quando você começa a colocar isso na prática do seu coração, você voluntariamente não consegue se calar. Porque a palavra de Deus diz e garante que do nosso interior fluirão rios de água viva, transbordarão. Não tem como ficar quieto. Quem ama Jesus tem que sentir fome, sede, vontade de divulgar, não de mãos dadas com o pecador, mas colocando o pecador para ser transformado. E aí sim, vamos trazer ele, sabe? Fazendo ele crer que ele é útil para Deus. Ele tem uma chance, uma oportunidade de ter uma vida transformada. Finalizando, eu quero dizer, divulgue a palavra, a tempo e fora do tempo, porque quando chegarmos frente a frente com Deus, tanto eu quanto você, Ele vai querer saber o que nós fizemos com o conhecimento que nós dizemos que temos, né? Com a sabedoria, né, que nós falamos que temos, com a sabedoria que vem do alto, né? A gente fala isso, né? Então, se a sabedoria vem do alto, ela tem que ser colocada em prática. E repito, não pense apenas eu estou bem, quero ir sozinho para o céu. Jesus vai cobrar de mim e de você quantas pessoas você tem feito o mínimo, para levá-la para o céu junto com você. Que Deus abençoe a todos, graça e paz, família linda, pescadores de almas.